Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 27 de novembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. STF julga ações contra normas do Marco Civil da Internet e a responsabilidade das redes sociais por publicações de usuários. Decisão da Justiça Brasileira, que manda retirar conteúdo da internet, pode ter efeitos internacionais. Destaque de Breno Zonta. Para o colegiado, embora a ordem para tornar o conteúdo indisponível seja baseada nas normas brasileiras, sua efetivação em outros países é um efeito natural do caráter transfronteiriço e global da internet. Quinta edição do Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário tem inscrições abertas. E ainda, a Justiça Brasileira reduz em 12 meses cerca de 40% da taxa de congestionamento de processos. Destaque de Mariana Cavalheiro. O Judiciário brasileiro pode alcançar até o fim de 2024 o melhor resultado em 15 anos na taxa de congestionamento líquida. Sua redução tem sido prioridade desde 2021. Agora são 6 horas e 16 minutos. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. Está acontecendo no Supremo Tribunal Federal uma discussão de repercussão geral que busca saber se um artigo do Marco Civil da Internet é ou não constitucional. Esse artigo diz que para um provedor de internet como o Facebook ou outros sites ser responsabilizado por um conteúdo publicado por terceiros, é preciso uma ordem judicial específica. Ou seja, não basta alguém pedir para tirar do ar, tem que passar primeiro pelo juiz. Neste caso específico, o Facebook, que é o autor do recurso, foi condenado pela Justiça de São Paulo a remover um perfil falso de uma pessoa que entrou com um processo e também a pagar indenização por danos morais. A Justiça Paulista entendeu que exigir uma ordem judicial para responsabilizar a rede social fere o direito da pessoa de ser indenizada pelos danos causados. O recurso está nas mãos do ministro Dias Toffoli, que é relator do caso. Vamos ouvir o que disse o ministro na sessão de hoje. Eu devo dizer que, após distribuído a minha relatoria, em 1º de março de 2018, o plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da matéria debatida. E neste caso, então, ficou assim o acórdão da repercussão geral. Direito constitucional, proteção aos direitos da personalidade, liberdade de expressão e de manifestação, prática de ato ilícito por terceiro, dever de fiscalização e de exclusão de conteúdo pelo prestador de serviços, responsabilidade civil do provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais, constitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet e possibilidade de se condicionar a retirada de perfil falso ou tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente somente após ordem judicial específica. Repercussão geral reconhecida. Outro recurso extraordinário que está na pauta foi apresentado pela Google Brasil. E o que está em discussão é se empresas que hospedam sites na internet, como o Google, são obrigadas a fiscalizar o conteúdo publicado e removê-lo se for ofensivo sem precisar da ordem de um juiz. O relator do caso é o ministro Luiz Fux. A proposta de tese aqui do Ministério Público foi assim. A primeira tese é: descabe ao provedor de hospedagem o dever de controle prévio dos dados que transitam em seus servidores. 2. Em momento anterior à vigência da Lei 12.965, Marco Civil, as ofensas ao usuário ou a terceiro, publicadas em perfis ou comunidades virtuais mantidos pelo provedor, devem ser excluídas a pedido do ofendido, independente de específica ordem judicial, que entendeu, inclusive, comprovado o dano moral. Ante a relevância da matéria, eu e o estimado e amigo ministro Dias Toffoli convocamos em conjunto a audiência pública e nela foram ouvidos mais de 40 expositores que apresentaram diferentes pontos de vista técnicos, sociológicos e qual seria o regime adequado, na visão de cada um, da responsabilidade civil dos provedores de aplicativo ou de ferramentas de internet por conteúdos gerados pelos usuários. Eu entendo que com esse relatório eu viabilizo que os eminentes profissionais possam fazer suas sustentações orais na tribuna da Corte.
A Google argumenta que fazer esse tipo de fiscalização seria praticamente impossível, além de representar uma espécie de censura feita pela própria empresa, o que não seria correto. O que o STF decidir vai ser fundamental para definir como as empresas de tecnologia devem agir em situações parecidas no futuro. As votações devem ocorrer amanhã. E no Superior Tribunal de Justiça, a decisão pode obrigar Google a tirar vídeos do ar, inclusive em outros países. Quem explica a decisão do STJ é o repórter Breno Zonta. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, considerou possível atribuir efeitos extraterritoriais à decisão da Justiça brasileira que determina ao provedor de internet a retirada de um conteúdo considerado ofensivo. Para o colegiado, embora a ordem para tornar o conteúdo indisponível seja baseada nas normas brasileiras, sua efetivação em outros países é um efeito natural do caráter transfronteiriço e global da internet. Com esse entendimento, o colegiado negou um provimento a um recurso da empresa Google Brasil Internet contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O acórdão, ampliando os efeitos da sentença de primeiro grau, determinou ao provedor que ele retirasse da rede em nível global certo conteúdo considerado difamatório contra uma empresa e que foi postado originalmente no YouTube. No recurso especial, o Google alegou, entre outras questões, que a atribuição de efeitos extraterritoriais a uma ordem judicial de remoção de conteúdo violaria a limitação da jurisdição brasileira e seria incompatível com os procedimentos específicos de cada país para a validação das decisões judiciais estrangeiras. Segundo o provedor, o judiciário brasileiro não poderia impor, entre aspas, censura de discursos para além do território nacional. Isso porque determinado conteúdo pode, ao mesmo tempo, ser considerado ofensivo pela legislação brasileira e ser aceito em outros países. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. 6h22. No próximo bloco estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. E ainda, tribunais avaliam eficiência para diminuir o acúmulo de processos em 2024. Radar da Justiça. O Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário está recebendo inscrições até o início do mês de dezembro. Quem traz as informações é a repórter Jéssica Rubler. Já estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. A premiação contempla ações voltadas à valorização dos bens culturais materiais e imateriais da Justiça e também à promoção dos direitos humanos. Os candidatos podem ou não fazer parte dos órgãos do Judiciário, sendo acadêmicos ou pessoas físicas que tenham trabalhos científicos voltados para o estudo da história de instituições da Justiça. Os interessados podem se inscrever no site do Conselho Nacional de Justiça até o dia 6 de dezembro. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece no dia 9 de maio de 2025, no encerramento do 5º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário. Da agência Rádio Web, Jéssica Rubler. Tribunais medem eficiência para reduzir congestionamento processual em 2024. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Cavalheiro. O judiciário brasileiro pode alcançar até o fim de 2024 o melhor resultado em 15 anos na taxa de congestionamento líquida. Entre novembro de 2023 e outubro deste ano, os tribunais baixaram 39 processos a cada 100 que tramitaram, alcançando uma taxa de 60,76%. Esse índice mede o percentual de casos que permanecem sem solução ao longo de um ano, excluindo processos suspensos ou arquivados provisoriamente. Embora a meta não seja zerar essa taxa, sua redução tem sido prioridade desde 2021. Para a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, nem todos os processos podem ser concluídos em 12 meses, devido a prazos legais ou específicos, como execuções penais ou medidas protetivas. Na Justiça do Trabalho, a taxa caiu para 42,25 em 2024, contra 45,13 no ano passado. No Superior Tribunal de Justiça, mais da metade dos processos foi julgada no período, e a taxa de congestionamento está em 40,54%, a melhor desde 2023. A meta nacional 5 que guia essas ações é simbolizada por uma balança com engrenagens, destacando o compromisso com uma justiça mais ágil e eficiente.
Da agência Rádio Web, Mariana Cavalheiro. Resolução torna obrigatório o registro de síndicos profissionais. Confira agora com a repórter Sasha Bordet. Síndicos profissionais e empresas que gerenciam condomínios agora precisam ter registro no Conselho Regional de Administração, conforme a nova resolução normativa do CFA número 654, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro deste ano. O conselheiro federal e coordenador da Comissão Especial de Administração de Condomínios do CFA, o administrador Inácio Guedes, fala que a medida é um avanço. A resolução 654 de 12 de novembro de 2024, na verdade, ela não obriga, ela faz jus a valorizar um grande patrimônio que a pessoa tem, que é a sua casa, que é o seu apartamento, que é a sua empresa. E essa resolução traz segurança jurídica e profissional aos condôminos, aos condomínios de modo geral, porque até então várias pessoas sem formação ou com formação diversa exerciam essa atividade, exercem essa atividade, mas sem a segurança técnica profissional e sem uma responsabilização em caso de qualquer dano ao patrimônio de quem quer que seja. A vice-coordenadora da Comissão Especial de Administração de Condomínios do CFA, a administradora Roseli Benevides Schwartz, explica o valor da anuidade. O sistema CFA foi sensível em neutralizar os problemas financeiros que podem impactar as empresas de sindicatura. E, para tanto, o valor que será pago como anuidade pelas empresas de sindicatura será fixado em 50% do valor da menor anuidade de pessoa jurídica fixado pelo CFA. O síndico Leonardo Valverde reconhece a importância da formalização, mas revela a opinião de alguns segmentos da área. Os grupos de síndico e os órgãos que defendem aí a questão do síndico profissional são contrários a essa questão, tendo em vista que eles não entendem que o síndico é um administrador, e sim que o síndico é um gestor. Porém, até que isso seja decidido, em última instância, já que a profissão de síndico nem regulamentada a gente vai seguir aí que o CRA está falando. Então vamos continuar filiados em membro do órgão. Vale lembrar que entre as atividades que os síndicos profissionais desenvolvem estão funções como contratar, orientar e, se necessário, demitir funcionários e prestadores de serviços, realizar compras de materiais de consumo, efetuar pagamentos de contas e tributos, além de executar todas as demais ações necessárias para o bom funcionamento do condomínio. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sasha Bordet. 6 horas e 28 minutos, a seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nos tribunais do Brasil. Judiciário Gaúcho apoia a divulgação de cartilha sobre cobrança de dívida ativa municipal. Mércia Lívia. O Judiciário Gaúcho firmou um acordo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para a divulgação da nova edição da cartilha de racionalização da cobrança da dívida ativa municipal. O documento reúne diretrizes práticas para otimizar a cobrança da dívida ativa nos municípios gaúchos, com o objetivo de aumentar a eficiência na recuperação de créditos tributários e não tributários. No mês nacional do júri, o Judiciário Cearense realizou mais de 140 sessões só na primeira quinzena. Cid Marcos. Para intensificar o julgamento de crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça do Ceará está promovendo, ao longo de novembro, o mês nacional do júri. Somente durante a primeira quinzena da Força-Tarefa, já ocorreram 142 julgamentos na capital e no interior. A ação segue até a próxima sexta-feira. Estão em atuação no mês nacional do júri mais de 100 varas com competência para julgar homicídios, sendo 5 na capital e 106 no interior, com foco nos casos de feminicídio. Tribunal de Justiça da Paraíba lança robôs para acelerar a análise e evitar litigância abusiva no processo judicial do primeiro grau. Lígia de Matos. A Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba lançou o Sistema de Análise e Controle da Litigância Abusiva e o Sistema de Análise de Prisões Preventivas. Os dois robôs utilizam um recurso inédito de escrita e passaram a ser utilizados no processo judicial eletrônico do primeiro grau. O ato normativo da Corregedoria recomenda medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva em todas as modalidades. Projeto da Justiça de Sergipe promove visitas virtuais de familiares a detentos. Cristina Mara.
O Tribunal de Justiça de Sergipe iniciou esta semana um projeto que tem como objetivo proporcionar encontros digitais entre detentos e familiares, chamado de visitas sem barreiras. A ideia é que sejam fortalecidos os vínculos entre o detento e familiares que possuam limitações financeiras, sociais ou psicológicas para uma visita presencial ao presídio. O serviço é oferecido aos visitantes e presos pelas equipes de serviço social dos presídios. 6h31, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.